Nesse vídeo vou falar um pouco sobre o que aconteceu no episódio 3 da série do xerife. O episódio começa com todos na delegacia, entediados por não terem nada para fazer. Enquanto isso, o zelador chamado Bob está limpando o local. Goodman percebe que Bob não limpou tudo direito e aponta para uma barata que estava andando pelo chão. Quando vê aquilo, Herman sobe em cima da mesa com medo e o xerife pega sua arma e começa a atirar no inseto, que foge para a rua. O xerife então começa uma perseguição pelas ruas da cidade atrás da barata, mas o pequeno inseto passa por baixo de uma porta. Sem pensar duas vezes, o xerife arromba a porta e acaba encontrando muitos criminosos com dinheiro e drogas. Depois de prender os criminosos graças à ajuda da barata, xerife convida o pequeno inseto para ser seu novo parceiro. E a barata, muito contente, aceita o convite. Então volta para a delegacia e o Goodman está discutindo com o xerife por ele ter contratado um inseto para trabalhar na delegacia. Xerife diz que foi graças à barata que aqueles criminosos estão fora das ruas. Em seguida, xerife vai até o zelador Bob, que estava cheirando alguns produtos de limpeza, e diz que se ele ver alguma barata andando por aí, não é para ele matar, porque é a sua nova parceira. Bob diz que vai fazer como ele quiser, então cheira mais um pouco de produto de limpeza e vai embora. Contente, xerife pega uma escrivaninha para insetos e coloca a barata para trabalhar. Goodman, ainda revoltado, pergunta como a barata vai fazer para pegar os relatórios criminais. Então Herman aparece carregando os relatórios e diz para ele relaxar que a barata sabe trabalhar. De repente eles escutam um barulho de pneus derrapando e um grito, e saem para ver o que aconteceu. Eles então encontram Bob todo esmagado na rua, alguém tinha passado por cima dele com um carro e fugido. Depois de analisar a situação, o xerife diz que aquele é mais um caso para ele e a barata resolverem. Goodman fica indignado com aquela ideia, mas o xerife o ignora e o manda fazer um relatório sobre o crime, deixando ele extremamente irritado. Xerife então vai com a barata até uma lanchonete e lá eles começam a analisar todas as pistas, e por incrível que pareça, a barata trabalha muito bem. A garçonete chamada Glória se aproxima e o xerife fica todo bobo perto dela. Ela pergunta se ele está trabalhando em algum caso importante. E ele conta que está investigando o assassinato do zelador. Então a barata xinga o xerife e manda ele ficar mais focado na investigação. Xerife diz a Glória que o Bob costumava ir muito naquela lanchonete, e pergunta se ela sabia se ele tinha algum inimigo ou alguma informação que pudesse ajudar. Ela, muito suspeita, diz não saber de nada. Ela então vê a barata e começa a gritar, deixando cair espaguete por todo lado, inclusive em cima dos relatórios policiais, e para desgosto da barata, o xerife pega o que restou do relatório e começa a limpar uma velha. No outro dia, bem cedo, xerife e a barata vão para o alto de uma caixa d'água e começam a procurar por carros amassados que possam ter atropelado Bob. Mas ao invés de procurar pistas, o xerife fica espionando Glória enquanto canta uma música dizendo que quer casar com ela e ter filhos. Então a barata xinga ele e manda ele começar a procurar pistas. Xerife ignora os pedidos da barata e pergunta se ela acha que ele tem alguma chance com a Glória. Com isso, a barata se irrita e bate nele. O xerife então tem uma ideia. Ele e a barata vão até o posto de gasolina do Cal, e para desgosto da barata, o xerife pergunta pro Cal se ele sabe alguma coisa sobre a Glória. Em seguida muda para a delegacia, onde Goodman está perguntando o que aconteceu com seu relatório que está todo sujo. Herman fala para ele se acalmar que o substituto do Bob limpa tudo. Então um robô com braços de esfregão entra na sala e começa a limpar. Em seguida, Herman vira para Goodman e diz que o xerife falou que a barata quer que ele reescreva todo o relatório. Goodman se irrita com isso e decide resolver o caso antes deles. Então ele vai até a sala onde estava guardado o corpo de Bob e começa a procurar por pistas. Então o robô de limpeza entra na sala e começa a sugar o corpo, achando que ele era lixo. Com isso, o cérebro de Bob entra no robô e assume o comando dele. Ao ver aquilo, Goodman diz que é uma boa coisa.
Então volta para o posto de gasolina. A barata está chegando o xerife, enquanto ele não para de ficar fazendo perguntas sobre a Glória. De tanta insistência do inseto, o xerife pergunta para o Cal se ele viu algum carro amassado recentemente. Ele responde que não, e o xerife volta a fazer perguntas sobre Glória. Então por acaso Cal comenta que Bob, o zelador, estava obcecado por Glória e vivia perseguindo ela. Com isso o xerife e a barata percebem que Glória mentiu para eles. Eles então decidem ir atrás de Glória e o xerife promete ser mais profissional dessa vez. Mas ele pede para a barata ficar escondida e pergunta se Cal vende algum disfarce para baratas. Voltando para a delegacia, Herman está dizendo que conseguiu acalmar o robô Bob e pede pro Goodman agir com cuidado porque ele já sofreu muito. Então Goodman começa um interrogatório. Primeiro ele pede para Bob contar tudo o que lembra da noite anterior. Bob diz que estava apenas esfregando e que depois esfregou mais um pouco. Goodman, exaltado, pergunta para Bob quem o matou. Bob diz que não se lembra e Goodman surta. Então volta para o xerife que foi atrás de Glória. Ele desce do carro correndo e aponta sua arma para a mulher, e diz que sabe que ela mentiu e que ela tem um bom motivo para ter matado o Bob. Enquanto isso, a barata disfarçada vai para debaixo do carro de Glória. Glória confessa que mentiu e, enquanto pede desculpas, começa a seduzir o xerife. Ela diz que sua avó a ensinou que quando não se tem coisas boas para dizer é melhor não falar nada. Enquanto isso, a barata descobre que embaixo do carro está cheio de sangue e partes de corpo. Ela corre para avisar o xerife, mas assim que Glória a vê, começa a gritar. Xerife então briga com a barata, dizendo que ela desobedeceu suas ordens, e pede para ela devolver seu chapéu e sua arma, e ir embora. Depois disso, Glória convida o xerife para jantar em sua casa e ele aceita. Então volta para a delegacia e Goodman ainda está perguntando para Bob quem o matou, e ele responde que só lembra de estar esfregando. Então a barata entra na delegacia e começa a digitar no computador. Ela escreve Glória. Ao escutar esse nome, o robô se lembra. Ele diz que foi o carro de Glória que o atropelou. Com isso, Herman parabeniza a barata por resolver o caso. Goodman assusta e começa a espancar o robô, dizendo que a barata não pode estar certa. A barata vai até Goodman e tenta chamar sua atenção, mas acaba sendo esmagada. Isso faz Herman e Goodman se distraírem, aí o robô chega por trás e droga os dois. Então muda para a casa da Glória, onde ela está perguntando para o xerife se ele está muito perto de descobrir quem matou o Bob. Ele diz que ainda não. Então o robô invade a casa, junto com Goodman e Herman, que estavam muito doidões. O robô diz que amava a Glória e pergunta por que ela o matou. Ao escutar isso, o xerife aponta sua arma para a Glória. Ela diz que não fez nada, e o xerife acredita. Então Herman doidão pergunta quem foi que matou o Bob. E o Goodman, mais doidão ainda, diz que provavelmente foi a avó. Então, para surpresa de todos, a velha aparece e assume o crime e diz não se arrepender de nada. Quando o xerife ia prender a velha, o robô corta as mãos dele e pega sua arma. E dá um tiro na cabeça da velha. Depois ele coloca Glória e o cadáver no carro e vai embora. Xerife desesperado tenta ir atrás, mas ele não consegue porque está sem as mãos. Herman e Goodman, muito doidões, aparecem e começam a rir sem parar daquilo. O xerife então vê a barata ainda viva, esmagada no sapato do Goodman, e tem uma ideia. Ele coloca ela para dirigir o carro. Eles então começam uma perseguição de carro muito louca. Eles conseguem se aproximar e o xerife pede para Glória segurar suas mãos. Mas ele não tinha mãos, então não dá certo. Com isso, a barata tem uma ideia. No início o xerife se nega a seguir a ideia, mas logo acaba concordando quando percebe que não tem outra opção. Então a barata pula na boca do xerife e ele gospe ela na Glória, que de medo pula do carro do robô e cai no carro do xerife. Então a barata assume o comando do carro e faz ele bater no posto de gasolina, gerando uma grande explosão. Então o xerife começa a chorar porque seu amigo o inseto morreu. Cal aparece e pergunta o que aconteceu com seu posto. E o Goodman doidão responde que aconteceu a coisa mais legal de todas: um inseto explodiu tudo com um carro.
Então o xerife cria coragem e chama a Glória para sair. Ela recusa, e diz que está namorando com Cal, e dá um beijo nele. Cal fala que ele estava tentando arrumar a vovó pro xerife. Xerife, morrendo de ciúmes, diz que isso é uma pena porque a velha está morta. Então do meio do fogo sai o robô com a cabeça da vovó e ela diz que não morreu e que ainda consegue chupar. E começa a sugar o xerife enquanto ele grita e se debate no chão. Se gostou, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo.